capítulo 17, versículo 24 ao versículo 27, diz assim: Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraqumas e lhe perguntaram: O vosso mestre não paga as didraqumas? Disse ele: Sim. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou perguntando: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributo? Dos seus filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu: Dos alheios, disse-lhe Jesus: Logo, os filhos são isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-lhe por mim e por ti. Diga amém. Agora diga comigo assim: tem milagre na boca do peixe, mas tem milagre. Vira para o seu vizinho e diz para ele: tem um milagre reservado para a sua vida. Pode tomar o seu assento. Qual é a sua necessidade? O que te importuna? Que tipo de cobrança você tem recebido? Em qual área da sua vida você está precisando muito de uma intervenção do céu, de um sinal de Deus? Irmãos, este milagre só é relatado pelo evangelista Mateus. A maioria dos milagres de Jesus é relatado por Pedro, Mateus, Marcos e Lucas. Pedro, Tiago e João. Vai ler a Bíblia não, pregador? Mateus, Marcos e Lucas. Mas este milagre, só Mateus faz menção. Talvez porque Mateus era auditor fiscal antes de seguir a Cristo. Então Mateus está muito relacionado com o cenário desse milagre, com o contexto deste milagre. Segundo, Mateus era auditor fiscal em Cafarnaum. Cafarnaum era a principal cidade do território de Israel nos dias de Jesus, fora de Jerusalém. Já ficava na região da Galileia. Foi para Cafarnaum que Jesus mudou e estabeleceu a sua moradia, depois que ele foi rejeitado em Nazaré, sua cidade de origem. Quando saiu das águas batismais, ficou 40 dias no deserto, veio para Nazaré e lá ele foi rejeitado na sinagoga, expulso da sinagoga e depois expulso de Nazaré. Então ele foi estabelecer a sua moradia em Cafarnaum. A casa de Pedro era em Cafarnaum, então tudo indica que essa chegada de Pedro em casa se refira à casa de Pedro, casa onde Jesus morava, por sinal. Em Cafarnaum havia uma guarnição romana, um quartel do exército de Roma para
a vigilância do território, visto que toda a Judéia nos dias de Jesus estava, toda a Palestina nos dias de Jesus estava sob comando de Roma. Em Cafarnaum também estava a principal sinagoga do território de Israel, depois do templo em Jerusalém. De modo que sabe-se que Cafarnaum era uma cidade muito importante do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico, do ponto de vista militar, nos dias de Jesus. Também em Cafarnaum havia um posto de alfândega, um posto de tributação, porque quem chegava em Israel nos dias de Jesus de barco, de navio, claro que navio aqui são barcos um pouco maiores, chegavam por Cafarnaum e precisava fazer a sua declaração tributária na alfândega de Cafarnaum. O cenário deste milagre, de acordo com o Evangelho, é quando Jesus desce do Monte da Transfiguração. Se o irmão ler os versículos 1 em diante, você vai ver que esse capítulo relata um dos episódios mais marcantes, um dos episódios mais poderosos da vida e do ministério de Jesus, quando ele transfigurou-se e foi glorificado, coberto de glória, próximo aos seus discípulos Pedro, Tiago e João. E incrivelmente aparecem agora Moisés e Elias conversando com Jesus. Jesus desce do monte. Ao pé do monte, Jesus repreende o espírito maligno que perturbava aquele menino que é chamado no texto de menino lunático, que tinha crises, que era lançado no fogo e na água. E quando Jesus liberta o menino e repreende a multidão, ele então vai para Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, chegam os cobradores de impostos do templo. O imposto do templo era cobrado na forma de 2 dracmas de cada cidadão do território de Israel. Uma dracma, irmãos, era o equivalente a 2 denários. Um denário era o equivalente ao que se pagava pela diária de um trabalhador braçal. Então, cada pessoa precisava pagar duas dracmas, cada dracma correspondia a 2 denários, portanto, cada pessoa pagava 4 denários. Entretanto, no templo, a moeda que podia ter acesso era a dracma. E eles vieram a cobrar de Jesus e de Pedro uma didracma. Esse é um texto com algumas moedas que é importante você conhecer para você saber quais eram as moedas que circulavam. Então eu falei agora de um denário, que era o salário que se pagava pela diária de um trabalhador braçal. Uma dracma que valia 2 denários, uma didracma valia 2 dracmas, tá? Então cada pessoa tinha que pagar de imposto do templo 2 dracmas ou uma didracma. E eles vieram e perguntaram a Pedro: o teu mestre não paga o imposto do templo? Pedro era tradicionalmente um homem de temperamento muito forte, não era o tipo que aguentava ser afrontado. Quando eles perguntam a Pedro se Jesus não pagava o imposto do templo, Pedro respondeu: paga. E Pedro entrou em casa. O texto não diz se Pedro entrou para pegar dinheiro. O fato é que Pedro entrou na casa, e quando ele entra, antes que Pedro fale com Jesus, Jesus faz uma pergunta: ô Pedro, de quem os reis cobram impostos? Dos seus filhos ou dos estrangeiros? Pedro responde: dos estrangeiros. Jesus diz logo: os filhos estão isentos.
Mas, para que eles não tenham o que falar, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que vier, abre-lhe a boca, e lá estará a moeda para que tu pagues o teu imposto e o meu. Aí vem mais uma moeda no cenário, um estáter. Cada estáter correspondia a 4 dracmas. Portanto, com uma moeda, Jesus estava dizendo a Pedro: vai pagar o teu e vai pagar o meu. Presta atenção nisso. Há um aspecto que não pode ser ignorado, é que Jesus não precisava pagar imposto. Por quê? Porque Jesus era descendente de Davi, era da casa de Davi. E lá atrás, muito lá atrás, quando Golias apareceu afrontando o povo de Israel, Saul disse: aquele que vencer o gigante terá a minha filha como sua mulher, e ele e a casa do seu pai perpetuamente não serão mais tributados, serão livres de impostos. Portanto, Jesus não precisava pagar imposto. Diga comigo assim: Jesus não precisava pagar imposto. Agora vira para o seu vizinho e diz assim: tem coisa que você não é obrigado a fazer, mas precisa fazer. Só para dar testemunho. Jesus não era obrigado a pagar. Ele poderia argumentar juridicamente, legalmente, mas não argumentou. Agora observe, existem alguns aspectos que eu quero analisar com você desse texto e que vai valer a pena prestar atenção. O primeiro é que o Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré ou Lago de Tiberíades, e Tiberíades hoje é uma importante cidade do território de Israel. Aquele lago, aquele mar da Galileia era de importância vital no território de Israel nos dias de Jesus. Diversas cidades e lugarejos eram banhados pelo mar da Galileia. Barcos iam e vinham das aldeias para Cafarnaum. Quem morava nas aldeias atravessava o mar da Galileia para vir fazer a sua feira, fazer as suas compras, fossem Cafarnaum, fossem outras aldeias de maior porte do que a que o tal habitava. Então não era incomum que alguém, contando moedas, deixasse uma moeda cair no rio ou no mar da Galileia. Não chegava a ser um fenômeno extraordinário. A outra coisa importante de a gente observar desse cenário é que, entre as muitas espécies de peixe que habitavam o mar da Galileia, porque aí eu abro um parêntese, quando a Bíblia fala que na pescaria maravilhosa, que eles pegaram 153 grandes peixes, caminhando por Israel, e tinha um rabino que de vez em quando a gente se encontrava e tal, e ele parou de me chamar pelo meu nome e passou a me chamar de Bíblia. E aí, Bíblia? E ele diz, segundo a tradição, nos dias de Jesus havia 153 espécies de peixes no mar da Galileia. Então, segundo ele, quando o texto do Novo Testamento diz que eles pegaram 153 grandes peixes, na verdade o texto está dizendo que eles pegaram peixes de todas as espécies que estavam no mar da Galileia.
Você entendeu? Diga amém. Mas havia uma espécie muito especial nesse cenário aqui, que é a Hemicromis sacra, conhecida como tilápia de Sião, ou tilápia de St. Peter. Esta tilápia, segundo os hábitos e as pesquisas, diz que ela tem o hábito de guardar os seus filhotes na boca. E quando ela percebe que os filhotes chegaram a determinado tamanho, ela abre a boca e os filhotes saem para nadar, ganhando a sua independência. Para manter a boca ocupada, essa espécie de peixe engole um seixo, uma pedrinha, para manter a boca sempre ocupada com essa pedrinha, porque os filhotes saíram. O que se compreende é que nesse dia, essa tilápia, que já acabara de soltar os seus filhotes para povoarem o mar da Galileia, enquanto ela procurava uma pedrinha, um seixo para engolir, alguém atravessando de barco aí por cima deixou um estáter cair e ela pegou. Agora diga comigo assim: Deus envia providência até pela boca do peixe. O detalhe é que provavelmente esse estáter iria matar essa tilápia, por causa do tamanho da moeda. Então, neste milagre, lá vai, segura, nesse milagre, Jesus resolveu o problema de Pedro e salvou a tilápia. Preciso que você entenda que quando Deus faz um milagre na sua vida, Ele sempre faz do teu milagre um milagre para mais alguém. Uma das coisas que a Bíblia rejeita é o egocentrismo, o egoísmo. Tiago diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Aí você pergunta: o que é pedir mal? Tiago responde: vocês pedem para gastar com os vossos próprios deleites. Na linguagem de Tiago, pedir mal é pedir aquilo que só serve para você, não vai abençoar mais ninguém. É um pedido egoísta. Então as bênçãos que Deus nos dá, nos são dadas para que outros também sejam alcançados através dela. Tem algum crente aqui que pode dar glória a Deus? Pedro lança o anzol. No anzol, Pedro pega o peixe e lá vem uma estáter, uma moeda que valia 4 dracmas, 2 de dracmas. E Jesus diz a Pedro: paga o imposto por ti e o imposto por mim. E é muito interessante nós aprendermos aqui que a obediência de Pedro faz parte do cenário do milagre. Quando Jesus disse vai e pesca e abre a boca do peixe e lá vem moeda, Pedro foi e pescou. Ou seja, Pedro obedece à orientação do Senhor. E uma das coisas que nós precisamos aprender é a obedecermos à orientação divina, ainda que ela seja estranha, ainda que ela seja diferente de tudo que você já viu, porque Deus faz milagres por vias incomuns, até porque é milagre, e o milagre por si só já não é um ato comum. Você está me entendendo? Diga amém.
Agora, se não for abusado, diz assim: eu creio que Deus tem milagres para a minha vida. Olha, irmão, eu estava estudando agora à tarde esse texto, e vocês vão de imaginar que eu não consegui estudar com a solidão que eu gostaria. Afinal de contas, eu cheguei de viagem e tem 2 meninas em casa. Então elas não me deixaram dizer assim: eu vou me isolar para estudar. Não funcionou essa negociação hoje. Mas enquanto eu orava e estudava e orava e pedia ao Senhor direcionamento, me veio um sentimento que eu sei que foi da parte do céu. Embora esta ministração não se refere especificamente a dinheiro, a vida financeira, a milagre financeiro, mas esta palavra o Senhor me trouxe ao coração, que na vida de algumas pessoas o Senhor está gerando um destravamento financeiro. Deus está gerando um destravamento financeiro na vida de algumas pessoas nesta noite, e você vai testemunhar disto, porque Deus é Deus e é fiel em cumprir aquilo que Ele promete. Aleluia! Eu vou destacar nesse texto algumas lições e alguns princípios, 3 ou 4 lições, muito rapidamente, e 3 ou 4 princípios. Estou olhando as horas aqui, que é para eu conseguir ficar dentro do quadrado. E eu quero que você faça dessa lição algo para aprender e praticar, tá? Aprender e praticar. A primeira é que Jesus, mesmo sendo filho de um pai ou do pai que está acima de qualquer sistema, de qualquer regulamentação, de qualquer lei, de qualquer governo, mesmo Jesus sendo o Filho de Deus, Ele não quis trazer transtorno à ordem civil. Ele poderia ter dito: não sou desse mundo, então o imposto daqui não tem nada a ver comigo. Mas ninguém me entenderia, tudo bem. Então ele poderia ter dito: eu sou filho de Davi, então eu não preciso pagar imposto, porque a lei diz que os descendentes de Davi não têm que pagar imposto. Entretanto, Jesus não foi um perturbador da paz social, e ele ainda utiliza esse mecanismo para dar uma lição a Pedro, porque ele diz: ô Pedro, de quem cobram impostos os governantes? Dos filhos do reino ou dos alheios, dos estrangeiros, dos estranhos? E Pedro responde: dos estranhos. Mas Jesus diz assim: para evitar que eles se escandalizem, vai lá e paga o imposto. Ou seja, a lição que nós aprendemos aqui é que o fato de sermos servos de Deus e de sermos súditos do reino de Deus não justifica em nenhuma hipótese nós nos negarmos a cumprirmos o nosso papel e dever de cidadãos de uma pátria. Você me entendeu? Diga amém. Então não use o argumento da cidadania celestial para ignorar a cidadania terrena. Entenda isso, porque a bênção de Deus passa pela atmosfera da obediência. Irmãos, eu gostaria que alguns hábitos ruins, que muitas vezes são culturais, não fossem mantidos por nós quando nós nos convertemos a Cristo. O jeitinho,
roubar pouco não é pecado, entendeu? Pegar 2 e pagar 1, não devolver o troco, comprar e não pagar, mentir igual cachorro de caçador. Essas coisas que são práticas habituais do mundo e que nós não podemos assimilar ou manter no nosso currículo, na nossa prática diária. Entende? As nações daquela região de Suíça, Alemanha, Áustria, Escócia, Reino Unido e tal, são nações que foram muito bem doutrinadas pelo modelo cristão. A reforma protestante aconteceu naquela região do mundo. Honestidade é uma regra de vida. Eu comprei o passe de eu vou chamar de bonde, um trem. Você compra o passe e passa o dia rodando com ele, quantas vezes você precisar. Ele vai funcionar durante todo aquele dia. Mas em nenhum momento o fiscal entra para perguntar se você tem o etiquete. Ninguém vem cá fiscalizar ou averiguar isso. Em dado momento eu perguntei para o senhor que estava na direção daquele transporte, eu perguntei: ninguém fiscaliza se eu estou com etiquete ou não? Ele disse: não. Eu falei: mas como vocês sabem que cada pessoa que entrou aqui comprou e pagou? Ele disse: nós partimos do princípio de que você não teria coragem de entrar se não tivesse pago. Isso é uma consciência cristã. Alguém que não gosta de cristão pode contestar isso aí, mas queridão, pode pesquisar. Embora a Europa hoje está vivendo uma era chamada de pós-cristã, os valores que eles praticam ainda são os valores do cristianismo recebidos no momento da propagação, da difusão da reforma protestante. Isso é um fato indiscutível. Então Jesus não quis ser um perturbador da paz social, um transtornador da ordem civil. Você não pode, eu não posso, nós não podemos nos comportarmos como se não conhecêssemos a Cristo. Então, em qualquer circunstância, a pergunta é: o que Jesus faria? Vou repetir o que Jesus faria. A segunda lição que nós vamos aprender aqui é a lição que nos leva a crer na provisão de Deus. Já que Pedro não tinha condições de pagar o imposto, já que não havia recurso em mão, Jesus toma uma providência através de um milagre extraordinário. E é um milagre talvez o mais incomum da Bíblia, porque presta atenção, esse é o único milagre de todos os que Jesus fez que também beneficiou a ele. Esse é o único, dentre todos os milagres que Jesus fez, que também atendeu a uma necessidade dele, que era pagar o tributo. E ele toma a providência. Uma coisa que eu quero que o irmão entenda, e eu não sei a sua circunstância, e de igual modo tu nem sabe a minha, mas o fato é que Deus toma providência para socorrer os seus servos, a fim de levá-los a andar de acordo com a sua palavra. E ter consciência disso me levou a orar de forma diferente hoje à tarde. Eu não tenho que pedir a Deus a providência divina como se eu estivesse pedindo favor de alguém. Eu estou pedindo a providência divina àquele que é dono do ouro e da prata e em cujo coração há prazer em nos suprir. Entende?
Então essas duas lições nós precisamos levar para casa. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Você entendeu? Diga amém. É aqui que nós vamos entender que é preciso colocar em prática a lição da fé. E fé não é pensamento positivo. Fé é certeza das coisas que se esperam. Fé é a convicção de que Deus vai fazer. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Se Jesus lhe mandasse ir pescar, vai lá pescar que a moeda vem na boca do peixe, tu iria sem questionar? Eu vejo os crentes, eu não sei o que os crentes modernos pensam da vida. Eles se acham a última bolacha do deserto. Porque eu vejo o crente se gabando de que questionou Deus. Eu já vi pregador dizendo que levei Jeová no canto da parede. Eu não sei o que esse povo da fé moderna pensa. Não há indício de que Pedro questionou, aliás, não há indício de que Abraão questionou, não há indício de que Davi questionou, não há indício de que Noé questionou. Já pensou na loucura? Nunca tinha chovido sobre a terra, irmão. Nunca havia chovido na terra. E Deus diz a Noé: constrói uma arca, eu vou mandar os animais entrar, você entra também, porque eu vou destruir toda a alma vivente com chuva. E Noé fez. Fé é a capacidade de não questionar uma ordem divina, por mais estranha que ela seja. E essa é uma lição que nós precisamos colocar em prática e nutrir em nós. Uma outra lição a aprender no texto é que Jesus está ensinando que, embora Pedro tivesse que tirar a moeda da boca do peixe, é uma providência, um estáter. Quer saber, eu não vou pagar imposto não, isso aqui Deus mandou, foi para me servir de reserva. Eu sei que a gente vive num país onde pagar imposto não é muito animador, tanto porque nós temos uma das maiores taxas tributárias do planeta, quanto porque a gente sabe que os nossos impostos não são revertidos para o seu propósito final. A gente sabe disso. Mas Jesus está nos ensinando: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus está nos dando uma aula de honestidade. Eu não preciso pagar imposto, eu sou da casa de Davi, mas ele paga, para nos ensinar que deveres são deveres, que a igreja, como coluna e firmeza da verdade, precisa manter-se alinhada com aquilo que a palavra de Deus admoesta acerca da nossa vida cristã. Uma outra lição que Jesus nos ensina: eu te conheço. Pedro não entrou na casa dizendo: ô mestre, os caras estão aí fora cobrando imposto de nós. Não, Pedro não falou nada. Pedro entra e Jesus o antecipa. De quem os governos pagam impostos? Ou seja, Jesus conhece quando você está com um problema. Aliás, eu vou além, eu vou entrar mais um pouquinho. Jesus sabia até que havia um peixe precisando ser liberto de uma moeda que estava ali engasgando.
Eu não sei o que te engasga. Eu não sei que tipo de situação você tem engolido. Ah, pastor, eu vim para o culto hoje engasgado. Minha vontade. Aí o Senhor está dizendo assim: olha, vai precisar o anzol, tá? Eu vou te puxar pelo anzol, mas eu vou tirar aquilo que está te engasgando. Eu vou te livrar daquilo que está te sufocando. Eu vou te dar um caminho de vitória, uma oportunidade nova. Jesus nos conhece. Jesus conhece cada um de nós de maneira extraordinária. Provoca o vizinho, fala com ele: Jesus sabe. Jesus sabe. É que na hora do engasgo a gente pensa que Deus não está nem aí, que você está sozinho, mas Deus está vendo. E Ele vai lhe livrar. Última lição que eu quero destacar, e eu falo de 3 princípios, a gente ora. Jesus quer que você tome consciência de que Deus tem o controle de todas as coisas, inclusive dos peixes no mar. Porque a sensação que nós temos muitas vezes é que Deus é um espectador, mas que Ele não interfere. O deísmo, que é uma filosofia acerca da pessoa de Deus, o deísmo defende que Deus é como um relojoeiro, o fabricante de um relógio que construiu o relógio, entregou ao cliente e ele não interfere mais no funcionamento do relógio. Essa teoria defende que Deus trata a humanidade como batata que nasceu na beira da estrada. Nasceu, ramou, produziu e Deus não toma conta, não toma parte disso. Mas na verdade a Bíblia Sagrada revela que Deus o tempo inteiro toma parte da vida daqueles que nele esperam. Ei, mai louva suíra mandorabagai. Vocês não fazem ideia de como isso me alegra. Porque às vezes, em meio às lutas, às provações, e às vezes são as lembranças das lutas e dos fatos que já se deram e que marcam e que ferem e que sangram, e aí você lembra e quer bater o desespero e a angústia e a vontade de fazer as coisas por conta própria. Aí você lembra que Deus está no controle e Ele toma parte. E Deus nunca ficará sem intervir nas circunstâncias que se dizem respeito à tua vida. Pode até parecer que demora, mas a demora é porque Deus está preparando toda a estrutura para se levantar em teu favor e transformar as circunstâncias numa realidade nova para a tua vida, e você vai cantar o hino da vitória. Descanse. Terminar? Deixa eu lhe falar 4 princípios que o Senhor me trouxe ao coração para a gente extrair desse texto. Primeiro princípio: milagre não dispensa esforço humano.
O Senhor vai trazer a moeda na boca do peixe, mas você tem que ir lá pescar. Há um Deus que faz milagre, mas precisa haver um Pedro com disposição de lançar o anzol. Para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Deus faz o que Pedro não pode fazer, mas não tira de Pedro a responsabilidade de cumprir a sua parte no processo do milagre. Aí a pergunta para a sua vida é: qual é a tua parte no milagre que você está esperando? Você está fazendo? Ou está esperando Deus ferir as águas e abrir o mar? Você está esperando Deus remover a pedra e trazer Lázaro para fora? Você está esperando Deus passar a sua sombra sobre o doente e o doente ser curado? Você está esperando Ele trazer a moeda na boca do peixe e o peixe saltar da água dentro do barco? Qual é a sua parte? O que você precisa fazer que não fez ainda? Isso é um princípio espiritual. Eu já disse aos irmãos aqui em outras pregações, eu aprendi que Deus mais reage às nossas atitudes do que propriamente age por sua soberana vontade. Pedi, ação, e dá-se-vos-á, reação. Batei, ação, e abri-se-vos-á, reação. Buscai, ação, e encontrareis, reação. Achegai-vos, pois, a Deus, ação, e Ele se chegará a vós, reação. Clama a mim, ação, e eu te responderei, reação. Faz a tua parte, acorda e se move. Para de ficar esperando Deus fazer aquilo que você pode fazer. Alguém aí entendeu? De leve assim no vizinho, bem de leve. Faz a sua parte. Segundo princípio que o texto me ensina: Deus tem controle sobre Deus tem controle sobre todas as circunstâncias. Nada, absolutamente nada escapa à sua percepção. Para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, toma-o e dá-o por ti e por mim. O que o Senhor está ensinando aqui é: ainda que as coisas pareçam fora do controle, Deus vai usar métodos inesperados para trazer o milagre que a circunstância exige. Métodos incomuns, forma incomum de agir, mas Ele está no controle. E uma das coisas que mais me encantam no livro de Jó é isto. Porque Elifas, o amigo mais velho de Jó, chega e diz assim: você está em pecado, você só está passando por isso porque você está em pecado, Deus está te punindo. Bildade chega para Jó e diz assim: você se tornou arrogante, orgulhoso, pega a tua riqueza, joga na areia, pega a tua prata, joga as rochas e te humilha para que Deus tenha misericórdia de você. Aí Zofar
chega e diz para Jó: teus filhos morreram. Mas eles mereciam morrer, eles eram ímpios. Aí no dia que Deus vai dar uma bronca nos amigos de Jó, Deus dá uma bronca em Elifas, em Bildade e em Zofar. Mas o quarto amigo, que só aparece no capítulo 37, Deus não dá uma bronca nele. Por quê? Eliú. Porque Eliú chega para Jó e diz assim: ô Jó, eu não vou falar como Elifas, eu não vou falar como Bildade, eu não vou falar como Zofar, eu não sei por que você está passando isso, eu não sei porque Deus permitiu isso, mas uma coisa eu te digo, Jó: Deus sempre tem uma razão. Aí Eliú vai dizer: olha, Jó, é Deus quem controla o vento, é Deus quem controla as nuvens, e quando elas se chocam, Ele produz o relâmpago. Jó, Deus sabe o tempo das cabras montesas, Ele conhece as estrelas, Ele controla o vento. Tu achas que aquele que controla o vento está fora da realidade da tua situação, Jó? Deus sabe por que você está passando isso. Enquanto os outros amigos vêm condenar Jó, Eliú vem em defesa de Deus. Porque a fala de Eliú é: Deus está no controle, ainda quando você pensa que Ele saiu do controle. Terceiro princípio que nós temos que aprender desse milagre, e a gente já cessa: pessoas certas, com a palavra certa, fazem a coisa certa, e o milagre acontece. Pedrão, tem uma coisa, irmão, você vai observar, Pedro é o cara mais eufórico, mais sanguíneo do grupo apostólico. Mas Pedro nunca contestava uma ordem de Jesus. Deus sabe com quem Ele pode contar. Tem uns crentes que são meio estabanados, fala pelos cotovelos, que vem na boca fala, e aí você fica chateado. Eu não sei como o pastor aguenta, eu não sei como um fulano aguenta. Gente, pelo amor de Deus, olha como é desajeitado, só fala gritando, tem opinião para tudo. Deus sempre reserva uns Pedros na linha de abordagem, porque Pedro não fica fazendo cálculo. Pedro vai pescar e tem moeda na boca do peixe, ele pega o anzol e vai. Tem gente que fica questionando, fazendo matemática até das ordens divinas, e Deus precisa de gente com disposição de obedecer sem questionar, gente com disposição de fazer o que Ele mandou. Vai lá, abre a boca do peixe, tira o estáter, paga por ti e por mim. Jesus está dizendo: compromisso financeiro, seja com o governo, seja com o reino de Deus, revela muito sobre você. Vai lá e faz. Deixa eu parafrasear, eu puxar o texto para cá. Tem muito peixe aqui com moeda na boca, mas não abre a boca de jeito nenhum, nem com anzol. O que eu quero dizer é que tem muita gente a quem Deus entregou tesouros. Tem muita gente a quem Deus entregou talentos. Você é a resposta da oração de alguém.
Às vezes Deus só quer que você diga uma palavra para alguém que você não conhece. Ele mandou falar e você acha que é loucura e você não fala. Às vezes Ele só muda teu roteiro e quebra teu planejamento para te levar numa direção que você não pretendia, mas que alguém está precisando que você vá, e você teima e não vai. Você é um peixe com um tesouro, mas não faz o que foi designado para fazer. Abre a sua boca. As coisas que Deus coloca na tua mão são respostas para a oração de alguém. Eu vou falar algo muito simples. Uma certa feita, num aniversário meu aqui, me trouxeram um sapato de presente. Irmão, quando eu cheguei em casa que eu calcei o sapato, cabia eu deitado. Eram 48, gente. Sapato de jogador de basquete. E o detalhe, eu não sabia quem deu. Coloquei lá no guarda-roupa, deixei lá, não dá para calçar. 48. Vou dormir dentro. Meses depois, Randy Johnson veio pregar aqui. A primeira vez que ele veio, a bagagem de Randy Johnson foi extraviada. Estava sem roupa. Vamos atrás de roupa. Saí por aí tentando comprar calça para Randy Johnson, mas ele vestia calça 66. Eu liguei para o Braz para encontrar roupa, calça 66, para alguém me mandar via Sedex, e não encontrei. Cheguei numa loja aqui no shopping, entrei assim por acaso, depois de ir na Salles Barbosa, na Conselheiro, virei Feira de Santana e não achava. Só uma calça 66, irmão. Desafio medonho. Quando eu entrei na loja, o cara falou assim: rapaz, eu fiz uma compra em São Paulo e vieram duas calças que eu nem coloquei para vender, porque eu não tenho cliente para ela aqui, está aí guardada tem não sei quanto tempo, vamos ver se serve. Quando ele foi lá que puxou a calça, virou caixa, teve que tirar. Quando as calças chegaram, 66, as duas. Deus fez o cara fazer uma compra errada para atender uma situação posterior. Aí eu lembrei dos sapatos. Johnson, vamos lá em casa, tem um sapato lá que é uma canoa, quem sabe te serve. Quando ele colocou o pé no sapato que calçou, ele fez bom. Ou seja, se você estiver alinhado com o propósito divino, nada que vem à tua mão vem sem um propósito. Pode não servir para agora, vai servir para depois. Guarda que Deus tem uma circunstância que isso vai ser útil. Você só precisa entender que você pode ser a pessoa certa, com a direção certa, debaixo da palavra certa, para ser a resposta de Deus para uma situação. Aleluia! Você nem faz ideia de por que Deus te levou a determinado lugar, e Ele tem um propósito. 4 princípios e a gente termina. Abra mão dos seus direitos em prol das bênçãos de Deus na vida de outra pessoa. Às vezes é necessário você sacrificar o que é um direito seu, para que Deus seja manifestado no direito do qual você abriu mão. Entenda uma coisa:
Tem uma frase que diz assim: o servo não tem direito. O direito que o servo tem é o direito de não reclamar pelo direito que não tem. Vou repetir: o servo não tem direito. O direito que o servo tem é o direito de não reclamar pelo direito que não tem. Jesus não precisava pagar impostos, eu vou repetir, e decide pagar mesmo estando sob seu direito não fazê-lo. Para quê? Para que não os escandalizemos. Ele está dando uma lição para Pedro, está dando uma lição para os cobradores e está ensinando uma lição para nós. Se for preciso abrir mão daquilo que é teu direito em função de bênçãos que serão derramadas e de atingir a vida de alguém, não abdique de fazê-lo, porque o Senhor viu. Abraão morreu e deixou um poço para Isaac, e roubaram, tomaram o poço de Isaac. Isaac poderia brigar pelo poço, porque o poço era dele. Gênesis 26, o poço era dele, mas ele diz a Bíblia assim: não contendeu. Foi para o deserto, cavou outro poço e deu água. E quando ele cavou outro poço, os pastores de Gerar chegaram e disseram: você está morando muito perto da gente, a gente não quer você perto de nós vamos enterrar seu poço, você cai fora daqui. E outra vez a Bíblia diz: Isaac não contendeu, o poço era dele. E o detalhe: pastor, mas Isaac estava com medo, afinal de contas Abimeleque era um rei. Era, mas a razão pela qual eles estavam perseguindo a Isaac é porque o texto diz: Isaac havia se tornado mais poderoso do que eles. Então não era medo, não era medo, era consciência. Quem tem consciência da promessa que tem, não briga pelo que já é seu, porque ninguém toma o que te foi dado por promessa. Pode empenar o eixo da terra, o dia pode virar noite, ninguém toma aquilo que te foi dado por promessa. Por quê? Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Havendo dito não fará, e havendo prometido não o cumprirá. Aleluia! Isaac vai para o deserto cavar outro poço e deu água, e tomaram, e de novo ele não brigou. Só que tem uma coisa acontecendo que Isaac não está vendo, porque quando ele vai cavar o quarto poço, a Bíblia diz que não deu água. E no final de cada dia os servos de Isaac chegavam e diziam: Senhor, não encontramos água. Aquilo começou a perturbar Isaac. Mas alguma coisa está acontecendo lá do outro lado do deserto. Abimeleque está percebendo o que Deus está fazendo na vida de Isaac. Preste atenção, você não precisa ficar dando carteirada na frente dos seus inimigos, dizendo o poder que você tem. Pode ficar tranquilo que Deus está fazendo a apresentação. Deus está fazendo todo o trabalho. Daí a pouco chega Abimeleque. Quem é Abimeleque, pastor? O cara que roubou o primeiro poço. E Isaac diz assim: que viesses fazer aqui? Contendestes comigo? Abimeleque diz: contendemos, mas percebemos que o Senhor, o Deus de Abraão, é contigo. E onde tu colocas a tua mão, Ele faz prosperar. De modo que nós não queremos ser teus inimigos, nós viemos fazer uma aliança contigo. Enquanto Isaac vai abrindo mão do direito, Deus vai
acumulando provisão. E acumulou tanto, que quando Abimeleque terminou de ir embora, chegou o servo de Isaac e disse: encontramos água. Tomaram um poço, entulharam outro, tomaram outro. Agora vem o servo de Isaac e diz: encontramos água, mas não é um poço, são águas vivas. O que é água viva ali? É uma correnteza, é a nascente de um rio. Ou seja, é Deus olhando, dizendo: Isaac, entulharam teu poço, agora eu quero ver quem entulha rio. Ei, quando você vai abrindo mão em pró de bênçãos, e Deus vai vendo a tua postura, e vai contemplando o teu posicionamento, Ele vai mexendo no lençol freático, e Deus vai direcionando águas para o teu território, e em vez de poço, Ele vai abrir rio em teu favor. Você entender que os direitos do reino estão acima dos seus direitos pessoais. E quando você entende que os direitos do reino estão acima dos céus, o reino se derrama sobre você como pastor. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Oh, fica de pé quem puder, por favor. Primeiro reino, primeiro reino. Não, eu vou me calar por causa do reino. Eu vou passar por esse vale por causa do reino. Eu não vou responder por causa do reino. Eu não vou revidar por causa do reino. Eu vou passar por essa moenda por causa do reino. Estão acabando comigo, não, mas eu não vou brigar do mesmo jeito, por causa do reino, porque primeiro reino, aí o rei vai olhando, o rei vai vendo, e o rei vai ganhando empatia, e você vai alcançando graça. Chega um momento que o rei olha e diz: abre as cortinas dos tesouros para ele. Abre as cortinas dos tesouros para ela, porque o coração dele, o coração dela está no meu reino. Só entende uma coisa e eu termino como último princípio do texto. Na medida que o reino derrama sobre você, diga assim: as portas do reino se derramarão sobre a minha vida. Preste atenção, eu não brinco de pregar. Você tem um pastor que não brinca de profetizar. Eu levo muito a sério o que digo aqui em cima. E o que estou pregando hoje, eu não só creio, eu sinto. Tem gente aqui que Deus vai caminhar na tua história.
ele vai virar páginas, ele vai construir circunstâncias novas. Mas entenda, esse é o quinto princípio do texto: Deus não faz milagres que atendam apenas a você. Deus não faz milagres apenas para o teu benefício pessoal. Os milagres que Deus faz precisam ser compartilhados. Você precisa abrir a boca, abrir a mão, abrir o coração, porque quando Deus te dá, Ele conta com a tua generosidade. Pega o estáter, paga por ti e paga por mim. José não poderia se tornar governador sem passar pela prisão. Por quê? Porque você percebe na prisão José ainda com espírito amargurado. Quando o copeiro vai ser liberto, depois da interpretação do sonho de José, ele diz assim: fala de mim ao rei, lembra-te de mim não te esqueças, porque eu estou aqui acusado injustamente, fui vendido injustamente. 7 ou 8 vezes José fala dele em 2 versículos. Revela um homem voltado para dentro, um homem que está relembrando sua história, relembrando suas amarguras. Entenda uma coisa: Deus não te dá poder para você ter condição de se vingar de quem te vendeu. Deus nunca te dá poder, influência e autoridade para você conseguir cortar a cabeça de quem lhe desejou mal. Por isso que José ficou mais 2 anos na cadeia depois que o copeiro foi embora. Porque José precisava se livrar de todo resquício que ele tinha. De modo que quando José chega no palácio de Faraó, ele não fala mais dele. Quando ele interpreta o sonho e Faraó diz assim: eu soube que tu tens o poder de interpretar sonhos. José diz: é do Senhor, é o Senhor, é Ele quem faz. José saiu do centro, e quando ele se torna governador e os irmãos dele chegam, José tinha tudo para condená-los, mas o coração dele já estava limpo. E ele chega para os irmãos e diz: busca meu pai, busca nosso pai. Onde está Benjamim? Benjamim era o único irmão de José por parte de pai e mãe. Onde está Benjamim? Benjamim está vivo. Quando José sabe de Benjamim e do seu pai, ele não aguenta todo o teatro que ele estava criando até então. Cai a tenda e ele desaba e chora tão alto que todo o palácio ouviu. E agora ele diz: vinde para cá. Quando o faraó perguntar do que vocês se ocupam, digam que trabalham como pastores de ovelhas, porque o egípcio não gosta de pastores de ovelhas. Mas essa estratégia tinha um propósito. Qual era o propósito? Eu vou pedir ao rei a terra de Gósen, a mais fértil do Egito, para vocês irem morar lá. José está pensando no melhor e no maior bem-estar de quem lhe vendeu.
Você não é apto para o que Deus tem na sua vida enquanto você estiver querendo a bênção para retribuir o mal que recebeu. Quando o seu coração disser assim: na medida que Deus me abençoar, eu serei resposta na vida daqueles que passarem por mim, ainda que tenha sido aqueles que me venderam. Deus vai liberando, porque aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem alguém aqui? Lá em 2 Reis capítulo 7 versículo 9, quando os leprosos expulsos de Samaria, aí lá fora de Samaria eles veem que o exército da Síria foi disperso, Deus afugentou todo mundo. Samaria está passando fome, estão vendendo cabeça de jumento, literalmente, estavam vendendo cabeça de jumento para servir de alimento. E lá fora o exército inimigo foi embora e deixou comida, gado, rebanho. Os leprosos encontraram. Aí um leproso falou assim: vamos para Samaria avisar. O outro disse: para Samaria? A gente é leproso, está aqui morrendo, abandonado. Larga ele lá e vamos comer. O leproso diz assim: se nós não anunciarmos, o Senhor nos punirá. Eles reconheceram que Deus estava usando aquele mantimento para suprir Samaria, que estava morrendo de fome. E aí eu vou encerrar te dizendo uma coisa: às vezes quem vai trazer a notícia para você é um leproso, tá?